paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem com todos. Meu nome é Aline, né? Eu já deixei um vídeo aqui no meu canal contando para vocês o meu testemunho, né? Algo que aconteceu comigo. E eu queria deixar uma palavra para você hoje. E se você gostar da minha palavra, se de alguma maneira o Senhor falar com você através dela, deixe um joinha para mim. Se inscreve aí no meu canal, né, para o meu vídeo alcançar mais pessoas, compartilhe com alguém. E eu quero falar com vocês hoje sobre processos. Na vida da gente, a gente passa por vários processos. Quando a gente nasce, nós já nascemos com um propósito. Mas para alcançar alguns propósitos nas nossas vidas, às vezes a gente precisa passar por alguns processos. Para poder andar, primeiro a gente engatinha, né? É um processo que passamos. Para aprender a ler, a gente primeiro é alfabetizado. E assim por diante, tudo que a gente vai fazer na vida, a gente precisa passar por um processo, né? E um aprendizado, porque o processo, né, por mais que às vezes difícil ou doído, por mais que doa em você no momento, mas é um aprendizado. Então, para falar sobre isso, a gente vai falar hoje sobre José. José teve um sonho, né? E nesse sonho, o Senhor mostrava para ele que as pessoas se ajoelhariam diante dele, né? Que as pessoas se curvariam diante dele. Então, ele conta esse sonho para o seu pai e os seus irmãos. Então, esse sonho gera uma inveja muito grande, né, no coração de seus irmãos. E ele já tem inveja dele porque ele era o mais amado dentre os seus irmãos pelo pai. Então, os irmãos tinham inveja dele porque o pai amava muito José. Então, José passou por um processo. Primeiro, por alguns, né? Primeiro ele foi jogado no poço, depois do poço ele foi vendido, depois que ele foi vendido ele foi preso. Então, quando eu falo de poço, a primeira coisa que vem na minha mente é um lugar escuro, frio, né? De sofrimento e de lágrimas. Então, eu imagino que ele ali naquele poço, né? Apesar de ele saber que Deus cuidaria dele, né? Mas eu acredito que assim como nós hoje, quando estamos passando por coisas que às vezes nós achamos que não deveríamos passar, né? A gente sempre fala com o Senhor, Senhor, mas o porquê que eu tô passando por isso, né? Mas ali naquele momento, eu acredito que a única coisa que ele deveria fazer, né? Que ele deve ter feito é só falar para o Senhor ter misericórdia dele, né? Naquele poço. Então, quando ele é vendido, eu imagino que foi uma dor maior ainda, porque ele foi vendido pela própria carne, né? Os próprios irmãos dele venderam ele. Então, eu imagino que no coração dele ficou dilacerado com aquilo ali. Mesmo ele crendo, né, na promessa, mesmo ele crendo no Senhor, eu acredito que ele ficou, né, com o coração muito triste, ferido. Então, quando ele chega lá, né, no Egito, e ele é vendido, né, para uma casa, e nessa casa ele é acusado de uma coisa que ele não fez. Então, quando ele chega lá nessa casa que ele é acusado, ele é preso. Então, quando ele é preso, dentro da prisão, de um lugar onde ele não era mais dono de si mesmo, não era mais dono da sua própria vida, né? Mesmo preso, ele consegue ainda a se tornar, de certa forma, uma pessoa de liderança ali dentro, né? Daquela prisão. Ele vira uma das pessoas que ajuda ali dentro da prisão. Mas então o Senhor, né, eu imagino que o Senhor, vendo que ele passou por aquilo tudo, mas que a promessa tinha que se cumprir na vida dele, então o Senhor gera uma situação em que 2 funcionários, né, de Faraó, vamos dizer assim, foi preso ali junto com ele. E os 2 tiveram 2 sonhos. Cada um teve um sonho. Então eles contam o sonho para José e José consegue decifrar os sonhos deles. Então, quando ele decifra aqueles sonhos e aquilo que
que ele fala que iria acontecer realmente acontece, né? E ele diz que ele fala, né, pro copeiro que era para ele não se esquecer, né, dele, que era para ele lembrar dele e falar dele para Faraó, falar de José para Faraó. Só que o tempo vai passando, né, e aí chega uma época que Faraó tem um sonho, e quando ele tem esse sonho, ninguém consegue decifrar o sonho. Ninguém conseguiu decifrar o sonho de Faraó. Então, o copeiro lembrou-se, né, daquele rapaz que ele tinha encontrado há certo tempo na prisão. E aí, quando ele chega lá no rei e fala, o rei pede, não, então traga-me, né, traga-me o moço, né, o hebreu. Então, quando José se organiza, né, aqui na palavra diz que ele troca, né, as vestes, faz a barba e vai ao encontro, né, de Faraó. E ali ele decifra o sonho que Faraó tem. Então ele se torna, né, braço direito de Faraó. Ele é vestido com novas vestes, né? Ele ganha um anel, né, do Faraó. Então, depois de Faraó, ele se torna a pessoa maior, a liderança maior. Então, o que eu quero dizer para você é que assim como José, nós também passamos por processos nas nossas vidas. Aqui na minha casa, né, porque é muito bom a gente falar das coisas do Senhor, mas é muito bom quando a gente tem algo para contar que a gente realmente viveu, porque às vezes falar de coisas que a gente não viveu, que a gente não sabe, né, é fácil, mas é difícil a gente falar daquilo que a gente viveu e as pessoas entendam, né, o que a gente realmente passou. Então aqui em casa, na minha casa, eu passei por alguns processos também, né? O meu processo começou no financeiro, né? Na minha casa, começou bagunçando todo o financeiro. Mesmo eu e meu esposo trabalhando, né? A gente começou a passar algumas dificuldades, né? A gente vendeu carro, a gente vendeu moto. E só que naquela hora eu não entendi. Eu falava, Deus, mas como é que pode? O vento balança pra lá e pra cá. E eu não tô dando conta, não tô conseguindo, e a gente trabalhando. E aí depois desse tempo, as coisas não melhoraram, continuou. Depois desse tempo, eu engravidei, né? Então eu perdi a minha filha, que eu conto meu testemunho aqui, depois vocês assistam. Então, depois da perda da minha filha, né? E eu fui falando com o Senhor, falando, Senhor, mas por que a gente passa por isso? Mas existem processos que precisamos. Hoje, quando eu olho para trás e vejo tanta coisa que eu já passei na minha vida, eu vejo o tanto que eu evoluí como pessoa, o tanto que eu evoluí como serva do Senhor, né? Tanto que eu tô hoje aqui falando para vocês, porque era uma coisa que eu tinha muito medo de falar da palavra do Senhor, né? E as minhas palavras não serem levadas em conta, né? Ou às vezes as pessoas olharem para mim e não me dá crédito. Mas eu entendo hoje que o que eu passei, o processo que eu passei, era para mim. E que o que eu preciso hoje fazer é falar para você, é contar para você o que aconteceu, é fazer da minha vida, da minha história, testemunho, para que você possa também, assim como eu, ficar firme aos pés do Senhor, né? Crer mais em Deus, crer mais naquilo que o Senhor tem para você. Então, o que eu quero dizer para você é que toda pessoa tem um propósito e todo propósito precisa de um processo. Tem coisas que nós só vamos receber nas nossas mãos, tem coisas que nós só vamos poder ter quando a gente passar pelo processo. E quando você estiver passando por esse processo, eu não sei o que você está vivendo hoje, eu não sei o que você precisa na sua vida hoje, mas quando você for passar por esse processo, que você possa passar sem reclamar. Simplesmente louve ao Senhor, adore ao Senhor. Tem dias que realmente a gente levanta, né? Quando a gente tá passando pelas lutas assim, você levanta e você fala, Deus, hoje não dá, hoje eu não aguento mais. Mas mesmo quando você levantar assim, você dá uma sacudida, mas fica de pé, né? Coloca um louvor aí, louva ao Senhor, glorifique a Deus, né? Fala com Ele, lê uma palavra. Sempre tem aqueles irmãos perto da gente assim, né, que tá prontinho para poder fazer uma oração, para tomar um café com você, né, para poder te tirar daquela tristeza. Então, quando você estiver passando por esse processo, né, que você não reclama não,
fica firme com o Senhor, porque do mesmo jeito que eu tô aqui hoje, né, falando para você, talvez um dia é você que vai estar aqui falando também para nós, né, daquilo que o Senhor fez na sua vida, falando da palavra do Senhor. E eu observando aqui que, você vê, José ficou 2 anos, né, preso. Então, dentro desses 2 anos, ele não desistiu, né? Ele continuou crendo que o Senhor iria fazer alguma coisa por ele, que o Senhor iria cumprir na vida dele aquilo que ele tinha mostrado em sonhos. E ao todo, né, para essa promessa se cumprir na vida dele, foram 13 anos aproximadamente. Então, às vezes, né, a gente está passando por alguma coisa e a gente quer que seja rápido, a gente quer que o processo passe rápido, porque o processo dói, né, o processo fere, mas são feridas que, se você permanecer firme, o Senhor vai vindo, vai tampando, vai curando, vai te ensinando, né? Tem até um louvor que fala assim que o Senhor ia curar, né? Mas que ele era para levar a cama à frente. Então eu imagino que o Senhor estava falando nesse momento assim, ó, você vai ser curado, você vai ser posto de pé, suas feridas vão ser curadas. Mas não é para você esquecer de onde você estava, né? Porque às vezes quando o Senhor nos entrega alguma coisa que a gente quer muito, a gente esquece daquilo que o Senhor fez, né? E eu também passei por isso. Eu demorei muito a engravidar do meu primeiro filho, né? E aí o Senhor prometeu ele para mim e o Senhor me deu ele, e um varão, assim como ele disse que seria, né? Então eu tenho o meu filho mais velho, meu primogênito, né? Lindo, com saúde, né? Perfeitinho. E quando chegou o tempo de eu me lembrar do que o Senhor tinha feito, eu não me lembrei, né? Eu falei assim, Deus, mas por quê? Mas o Senhor sabe de todas as coisas. Então, permaneça firme no seu processo, né? Que o Senhor Jesus vai te abençoar e o seu propósito vai chegar, vai se cumprir na sua vida. Hoje nós estamos vivendo um tempo em que nós temos muito medo de não alcançar os nossos objetivos, nós temos muito medo de não conseguir chegar lá, chegar onde a gente quer chegar. É um medo muito grande de passar pela vida, né, e não conseguir ser aquilo que a gente queria ser, não conseguir alcançar aquilo que a gente queria alcançar. Mas eu quero te dizer que permaneça firme, permaneça crendo, né, leia a palavra do Senhor, busque dele discernimento, busque dele visão, que só é o Senhor para poder mostrar para você aquilo que você precisa para alcançar os seus propósitos, os seus sonhos, né? E coloque a sua visão, o seu coração, coloque tudo que você puder, né? Só no Senhor. Não fique olhando para ninguém, para homens. Hoje nós vemos tantos servos do Senhor frustrados, né? Com pessoas, porque confiou no homem, colocou a sua fé, colocou as suas expectativas em homens. Só que o homem sem Deus, ele não é nada, e o homem, ele tá sujeito, né? Pode ser o homem mais cheio de Deus, ele está sujeito a errar em algum momento, ele está sujeito, né, a passar por um momento difícil da sua vida. Então, se você tiver com a sua fé firmada em homens, né, em algum momento você, como se diz, vai acontecer alguma coisa que vai te frustrar. Então, coloque a sua fé, né, coloque os seus sonhos, a sua esperança, né, a sua motivação, tudo que você quiser de bom, você busque somente do Senhor, você observe somente no Senhor. E para esses homens, né, de Deus aqui, porque na palavra do Senhor a gente tem tantos testemunhos lindos de pessoas que passaram coisas impossíveis e que conseguiram vencer, de pessoas que passaram coisas dolorosas e conseguiram se pôr de pé, que conseguiram, né, alcançar aquilo que mais desejavam. Então é isso que eu queria falar para você, né? E eu quero deixar para você, né, uma oração, tá bom? Vamos orar ao Senhor. Eu quero pedir que o Senhor Jesus venha abrir, né, cada dia mais o seu entendimento, que o Senhor Jesus venha falar cada dia mais ao seu coração. Senhor Jesus, meu Deus e meu Pai, nós te louvamos, Deus, e agradecemos o teu nome. Pai, eu oro, meu Deus, para que o Senhor Jesus visite a cada um, meu Pai, que venha ouvir, meu Deus, esse vídeo, que venha ver esse vídeo,
Que o Senhor Jesus, meu Pai, possa visitar aquele coração triste, que está cansado, Pai, que está desanimado. Meu Deus, eu te peço que o Senhor Jesus venha renovando as forças, meu Pai, mostrando o propósito. Pai, que o Senhor Jesus venha abrir, meu Pai, os olhos do entendimento, que eles possam, meu Pai, entender que são amados por Ti. Deus, que os propósitos, Pai, que o Senhor Jesus tem para a vida deles são grandes, mas que eles estão passando por processos agora, meu Pai, para que eles possam receber aquilo que precisam da Tua parte. Pai, ensina eles a Te buscar, a ser fiel. Deus, eu te peço que se tiver alguém, meu Pai, enfermo, em nome de Jesus, que o Senhor Jesus possa visitar nessa hora. Pai, que o Senhor Jesus possa repreender, meu Pai, toda enfermidade, todo mal. Pai, nós clamamos a Ti, meu Deus, neste momento. Pai, que o Senhor Jesus possa visitar, meu Deus, de maneira diferente, especial a cada um que aqui está assistindo. Pai, eu te peço que o Senhor Jesus faça uma presença, meu Pai, um mover diferente. Pai, que o Senhor Jesus, meu Pai, possa, quando essa pessoa ouvir este vídeo, essa oração, que ela possa sentir o toque do Teu Espírito Santo. Deus, eu te peço que em nome de Jesus, meu Pai, que o Senhor Jesus continue com eles. Pai, em nome de Jesus, tirando, Deus, toda angústia, tudo aquilo que não vem de Ti. Pai, que o Senhor Jesus possa mostrar que essa pessoa, meu Pai, vai alcançar, Jesus, os sonhos. Vai alcançar, meu Pai, os sonhos do Senhor para a vida delas. Pai, porque nós não queremos viver nessa terra somente os nossos sonhos. Pai, nós queremos sonhar os sonhos que o Senhor Jesus tem para nós. Deus, eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor Jesus, Deus, continue conosco, guardando e nos livrando de todo o mal. Assim nós oramos e repreendemos, meu Pai, toda a fúria do inimigo contra nós. Amém. Amém. Essa é a minha oração para você que está assistindo. E eu peço, né, que você continue aqui comigo, né? Eu tô começando agora falando da palavra do Senhor aqui para vocês. É uma palavra dita, né, de um modo muito simples, mas eu sou uma pessoa simples e o que eu quero passar para você é que, apesar de nós sermos pessoas simples, né, não temos assim, a gente somos pessoas, né, normais, né, vamos dizer assim, e mesmo assim a gente fala do Senhor e a gente adora o Senhor, né, e nós amamos a presença do Senhor no nosso meio, amém? E eu agradeço, né, pela sua vida, agradeço pela minha vida, da vida da minha família, né, e fique com Deus, a paz do Senhor.